Tiago capítulo 2, então, e o versículo 21 diz assim, é uma pergunta que Deus está fazendo. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? De novo eu vou ler para você. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Veja como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, ou se efetivou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verifiquem que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários ou os espias e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos de novo? Porque assim como o corpo humano sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Levante suas mãos assim ao alto. Ore comigo assim, meu Deus e meu Pai, fale comigo esta noite. Quero ter fé, mas quero apresentar obras. Usa-me, prepara-me, unge-me e envia-me. Em nome de Jesus eu peço e já agradeço. Amém. E os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, glorificando a Deus. Quando você ora e você diz e já agradeço, é por fé. Essa oração que nós fazemos quando pedimos e já agradecemos, é por fé. É a fé que nós estamos dizendo que nós já recebemos. Amém? Vamos então, eu quero compartilhar com você algo que o Senhor me preparou, foi trabalhando comigo e me deu algumas perguntas para começar. O que é fé? Está muito alto, querido? O que é a fé? O que é a fé? Para que serve a fé? Como posso ter fé? O que é? Para que serve? Como posso? O quarto ponto, colocando a fé em ação. O quinto, a fé sem obras é morta. Vou estar falando sobre isso também. E o sexto, a salvação pela fé. Vamos pelo primeiro ponto. O que é a fé? Se eu perguntar para vocês, a grande maioria vai me dizer o que é a fé, mas eu tenho uma explicação rápida aqui, baseada em Hebreus 11, muito rápida do que é a fé. É a certeza que você vai conseguir algo impossível. A fé é a certeza que você vai conseguir algo impossível, porque você vai orar a Deus e Deus vai agir a teu favor, para que aquilo que parecia impossível ou era impossível, Deus faça se tornar possível. Amém? Então isto é fé, é acreditar que Deus pode fazer o impossível a teu favor. E agora, eu tenho ouvido algumas pessoas que não são crentes dizerem, foi a fé da pessoa, não foi Deus, foi a fé. Como se a fé tivesse poder. A fé não tem poder, quem tem poder é Deus. Amém? Essas pessoas que querem excluir a ação de Deus, elas estão fazendo isto porque elas não entendem. Elas não entendem a Deus, elas não conhecem a Deus. Algumas se decepcionaram com Deus porque algumas coisas ruins aconteceram na sua vida. Então elas querem anular a ação de Deus, mas jamais conseguirão anular. Quando um sobrenatural acontece, foi a mão de Deus agindo naquela situação. Amém? E essas pessoas, então, elas são tolas. Elas são o quê? Tolas, porque elas tiram a glória de Deus, dizendo que apenas o comportamento daquela pessoa de ter fé é que operou aquilo. A pessoa que tivesse mais fé no mundo, se não existisse Deus, nada aconteceria. Porque a fé por si só, ela não tem poder.
Quem tem poder é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Para que serve a fé? Para que serve? Nós já sabemos. Para conquistar o impossível. Para que serve a fé? Conquistar o impossível. A salvação é algo impossível. Quando você se aprofunda nas Escrituras e você começa a ler, estudar, e quanto mais estuda, quanto mais lê, quanto mais quer viver para Deus, você vê que é impossível você ser salvo. Pelas suas obras, pela tua capacidade. Mas aí quando você coloca a fé em ação, Jesus morreu por mim, Jesus me substituiu, Deus entregou Jesus Cristo para que hoje eu tivesse comunhão para com Ele. Assim como Jesus era santo, o Espírito Santo vai me conduzir à santidade também. Isso tudo é pela fé. Amém? Glória a Deus. Veja um exemplo de fé. As muralhas de Jericó, da primeira cidade, da terra prometida, que os hebreus entraram na terra prometida e tinham que conquistar cidades. A primeira era chamada de Jericó. Havia uma muralha muito grossa, poderia passar um carro por cima, de tão grossa e tão resistente que ela era. Pelas mãos humanas, ela seria impossível de ser destruída. Se é impossível, então quem vai agir? Deus vai agir. E o Senhor deu uma estratégia para eles. Vocês, no primeiro dia, circulem a cidade. Todo o povo circula a cidade. Deu uma volta em toda a cidade, ao redor da muralha. A muralha, ela guardava toda a cidade. As cidades mais apertadas, mais densas. E a muralha servia de proteção àquela cidade. E então eles deram uma volta no primeiro dia. No segundo dia, a mesma orientação, uma volta. Terceiro, quarto, quinto e sexto dia, dar uma volta. No sétimo dia era para dar 7 voltas ao redor da cidade. O Senhor Deus, Ele deu uma orientação. E o povo foi obediente. E o povo fez isso. Na última volta do sétimo dia, na sétima volta daquele dia, as muralhas caíram por terra. Diga glória a Deus. Porque a glória é dele. Ele derrubou aquela muralha. Eles tiveram um ato de obediência, caminhando pela fé, e obtiveram o resultado. As muralhas caíram e eles conseguiram entrar na cidade e tomar posse dela. Amém? O inimigo tem tomado posse de muitas cidades, irmãos. Satanás tem tomado posse de muitas cidades. E nós temos que retomar isso de volta. Amém? Como pastor, orando, jejuando, aprendendo a palavra, vivendo a palavra, sendo exemplo para essa sociedade corrompida. Amém? Você pode olhar e dizer, pastor, nós somos tão poucos. Já vou lhe mostrar já que Deus começou tudo isso com uma pessoa só. Nós somos muitos. Amém? Logo, logo, Novo Hamburgo será diferente em nome de Jesus. Jesus nos reuniu para sermos um canal de bênção para Novo Hamburgo. Um canal de bênção para toda a sociedade de Novo Hamburgo. Amém? Pastor, inclusive os que não aceitaram Jesus, inclusive para eles também. Amém? O Senhor deu uma orientação em Jeremias. Orem pela cidade. Orem para que a cidade vá bem. E então a vida de vocês irá bem também. Deus nos deu esta autoridade. Deus deu a você essa autoridade de abençoar a cidade. Quem sabia que tinha autoridade para abençoar a cidade? Uau! Né? Temos pessoas aqui de outras cidades também, de Linha Nova, de Ivoti. Glória a Deus por isso. Você tem autoridade lá na sua cidade para abençoar. Amém? Estância Velha. Glória a Deus. Essa igreja está crescendo. A fé, ela sempre é acompanhada por uma decisão e um comportamento. Tempos atrás, eu preguei sobre a velocidade que Deus atende uma oração. E eu mostrei pela palavra que Deus age depressa. Desde que nós clamássemos de dia. Vocês lembram? Glória a Deus. Clamando de noite, de dia e de noite. Clamando. E Deus rapidamente vai agir. Amém? E vocês colocaram isso em prática e eu observei que tiveram alguns resultados. Amém? Vocês fizeram isso pela fé. Não é verdade? Como posso ter fé? Puxa, tudo isso é maravilhoso. A gente ter essas respostas de Deus, muralhas caírem, a gente orar e Deus atender rapidamente.
como eu posso ter essa fé então? 4 aspectos. O primeiro aspecto: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação. Diz umas Bíblias, outras traduções dizem, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então lá no nosso canal do YouTube, por exemplo, pessoas estão acrescentando a sua fé, porque elas estão ouvindo as pregações, vendo, e também estão ouvindo a Bíblia em áudio. Amém? Essa semana estaremos publicando o livro de Romanos, melhor, a carta aos Romanos. Se você não tem tempo para estar lendo a Bíblia, baixa esse vídeo para o teu celular aí, você depois, onde você estiver, bota fone de ouvido, você vai estar trabalhando, inclusive, vai estar ouvindo a Bíblia. Amém? Vai ser muito bom para a sua vida, a sua fé vai ser acrescentada em muito. Segundo ponto, pedindo ao Senhor. Houve um momento onde Pedro pergunta para Jesus: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? E Jesus diz, e daí ele diz, continua dizendo, 7 vezes? Jesus diz, não, 7 vezes 70, ou 70 vezes 7, que é 490 vezes. Pedro parou e pensou, é muito, não tenho essa fé. E daí ele diz a palavra-chave: Senhor, acrescenta a nossa fé. Diga isso, Senhor, acrescenta a minha fé. Terceiro ponto: ajuda na minha incredulidade, ou ajuda na minha falta de fé. Um pai traz um menino possesso por um espírito maligno que ora atirava ele na água, ora no fogo. E esse menino então estava perecendo desde a sua infância, já era um adolescente. E o pai diz para Jesus: Jesus, se for possível, ajuda meu filho. E Jesus diz para ele, o que para ele? Tudo é possível aquele que crê. E daí o pai, querendo a cura, diz: eu creio. Não posso, eu não creio. Jesus, ajuda a minha incredulidade. Amém? E o menino foi completamente curado. Glória a Deus. Foi um tremendo sinal que aconteceu ali. Porque quando Jesus repreende aquele espírito imundo, o menino ele cai no chão, se contorciona. Sabe o showzinho que o capeta faz? E daqui a pouco o guri fica imóvel. E diz: morreu. As pessoas diziam: morreu. E Jesus pega o menino pela mão e entrega ao pai. Amém? Tremendo sinal da parte de Deus. Quarto e último ponto, sobre como posso ter fé. Os sinais levam as pessoas a ter fé em Jesus. Uma cura, um milagre. Por isso que eu gravo testemunhos aqui e não vou parar de gravar. Amém? Eu estou gravando testemunhos porque os sinais que têm acontecido testificam que Jesus está vivo, que Jesus está curando, que Jesus está libertando, que Jesus está transformando mentes, corações, está transformando o caráter. Jeremias, lá pelo capítulo 18 mais ou menos, talvez seja esse. Deus fala assim para Jeremias, ele estava talvez na sua casa ou num lugar buscando ao Senhor. Jeremias, vai à casa do oleiro, aquele que faz vasos de barro. E ele foi, chegando lá, ele observa o oleiro, estava fazendo um vaso, e é muito minucioso aquilo, e o vaso se desmanchou na mão do oleiro. O oleiro pegou e amassou o barro de novo, naquele formato inicial para botar naquela roda, e começou a moldar o vaso de novo. Aí o Senhor disse assim para Jeremias: Jeremias, não posso eu fazer assim mesmo com o meu povo? Eu vi algumas cabeças assim e outras ficarem paradas. Aí se o Senhor perguntar: não posso eu fazer com você hoje? Amém? Pode ou não pode? Você diz que pode. Então Deus vai moldar você. O resultado, o processo é difícil. O processo às vezes é difícil. Normalmente é difícil. Mas você tem amigos aqui, amém? O processo de moldar a nova pessoa, moldar o caráter, moldar o comportamento, os desejos errados, isso é meio dolorido.
Mas o resultado é que importa. Porque você será uma bênção. Você será uma bênção para você mesmo, para sua família, lá no seu trabalho, no seu estudo, na sociedade onde você convive. Amém? Então não dê bola para o processo, não. Quando a gente se converte mesmo, a luta, a dificuldade vem. Porque Deus está permitindo dificuldades para nos moldar. E agora nós sabemos como agir. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nos orientando no que é certo. Amém? Então, permita-se ser moldado pelo Senhor, para que você possa ser uma nova criatura. A velha criatura não tem como entrar na cidade celestial. Por isso nós estamos sendo moldados dia após dia. Diga glória a Deus. Porque é Ele mesmo que faz essa obra em nós. Como eu estava dizendo, os sinais então levam as pessoas a ter fé em Jesus. E os sinais estão muito evidentes nos últimos tempos. Por que, pastor, que os sinais estão evidentes? Porque Jesus tem pressa. Os dias serão abreviados. Os dias serão resumidos para que haja salvação. Deus tem pressa em salvar o povo. Deus tem pressa em abençoar a sua vida. Amém? Colocando a fé em ação, o quarto ponto. Eu quero lhe dar agora um exemplo, uma história. Jesus contava por parábolas. Um grupo de irmãos se reuniu para orar na igreja, por causa de uma grande seca que existia naquela região. Imagina uma grande seca, meses e meses, talvez ano, e aquela seca já não dava mais o alimento, o povo estava ficando sem alimento para comer, não tinha mais água para suas necessidades, as suas utilidades. E o povo então, convocado pelo pastor tomou uma decisão da parte de Deus. Nós vamos orar e nós vamos clamar para que o Senhor abra os céus e venha a chuva. Amém? Então, naquele dia da convocação, possivelmente no sábado pela manhã, lá estavam os irmãos chegando à igreja e chega uma menininha, talvez uns 10, 12 anos de idade, e ela chega com um guarda-chuva. Ela chegou com o quê? E um dos irmãos olha para ela e disse: por que você trouxe um guarda-chuva? Nós estamos vivendo um período de seca, não tem chovido. E ela disse: nós viemos orar aqui para que tenha chuva, e eu não quero voltar para casa e me molhar pelo caminho. Olha a fé da menina. Ela creu em Deus, não nos homens. Ela não olhou para aquela situação que era de seca. E eu tenho uma pergunta para fazer para você. Depois que você vai para o seu momento de oração e apresenta a Deus as tuas dificuldades, eu não sei se é uma doença, não sei se é uma luta interna com você mesmo, algum pecado que te aprisionou, eu não sei se é uma luta com a tua família, no teu trabalho, ou porque não consegue trabalho, eu não sei qual é que é o problema que você está passando. Mas depois que você ora, você já fica naquela expectativa que Deus já atendeu o teu pedido? Ou você volta a pensar como antes? Eu estou apavorado. Eu visito algumas pessoas, não da nossa igreja, porque vocês têm ouvido uma palavra transformadora, mas algumas outras pessoas nós visitamos e até eu vou e oro pela pessoa. E depois do final daquela oração, e eu já contei para ela, uma oração é suficiente na presença de Deus. Ela diz assim, algumas já me disseram: pastor, continua orando por mim, tá? Não valeu aquela oração? Não valeu? Outras, puxa vida, gente. A gente ora para que aconteça o milagre, para a pessoa não ir para a cirurgia. Depois que faz a oração, a pessoa diz: tá, pastor, daí o senhor ora por mim, tá, porque dê tudo certo na cirurgia. Essas pessoas têm que fazer o quê? Vou voltar lá no início. No início não. Como posso ter fé? Elas precisam ouvir mais a palavra de Deus, vir mais à igreja para ouvir a pregação. Elas precisam pedir ao Senhor: aumenta a minha fé. Elas precisam pedir ao Senhor: ajuda na minha incredulidade. Amém? Elas precisam ver mais testemunhos do que Deus está fazendo, e a fé delas será acrescentada.
Se orar de novo, elas vão dizer, estou curada. Amém? Então, às vezes, não é culpa de quem está orando, é culpa da pessoa que se achega, mas se achega sem a fé. Como que você, então, tem pensado? Você tem acreditado que a sua oração terá uma resposta imediata? Porque Deus age depressa. Deus age? Quinto e penúltimo ponto. Isso é importante. A fé sem obras é morta. Porque a fé, ela é aperfeiçoada pelas obras. Se eu apenas tiver fé em Deus, mas não tiver obra nenhuma, é que nem um corpo sem um espírito. O que eu li no início. O corpo sem o espírito não tem vida. E a fé sem obras, ela é morta. Então precisamos ter as boas obras. E louvado seja Deus, porque a casa de Deus tem boas obras para apresentar. Amém? Mas tenha, aos que não estão fazendo obras ainda, tenham boas obras. Aos músicos que estão se preparando, músicos, adoradores, obra não se faz aqui em cima. Obra não é aqui em cima. Aqui em cima você vai ter a honra de adorar Jesus e a congregação ser guiada por você. Amém? Seja na bateria, seja no baixo, na guitarra, no violão. A obra não fazemos aqui e nem aí. A obra nós fazemos da porta para fora. Amém? E os que trabalham no templo devem ser os primeiros a fazer obras lá fora. E nós temos tremendas obras lá fora para fazer. Eu já vejo o grupo de louvor da casa de Deus saindo todos uniformizados, com logotipo, e alimentando, por exemplo, os famintos. Posso vê-los visitando os hospitais. Posso vê-los vocês entrando com um violão no hospital lá, e tocando lá para pessoas doentes, para um asilo. E trazendo uma breve palavra sobre salvação. Jesus me disse esses dias, vocês precisam visitar os asilos, porque tem velhinhos que estão sendo preservados por mim para a salvação. Estão esperando ouvir uma palavra de Deus. Amém? Então isso é tremendo. Aqui dentro nós recebemos poder, unção, sabedoria, orientação para ir para fora dessas quatro paredes e ajudar os necessitados. Glória a Deus. Então estamos fazendo obra. Mas se você ainda não está, te fortalece. E depois faça obras também. Tiago 2:23, que eu li sobre Abraão, eu vou ler de novo para você. E se cumpriu a escritura que diz, e Abraão creu em Deus, e isso foi contado como justiça para ele. Ele foi chamado amigo de Deus. Vamos entender como era a vida, como era a sociedade no tempo de Abraão. Uma parte da sociedade. Na época de Abraão, já existia o hábito de invocar deuses. Já existia o hábito de tocar tambores para invocar espíritos. Na época de Abraão, já existia tudo isso. Já existiam imagens. E eles pensavam que aquelas imagens intercediam. Ou elas representavam alguém que estava lá perante Deus. O que nós vemos hoje já existia na época de Abraão. Só que tem um detalhe, na época de Abraão não existia a Bíblia. A Bíblia não existia, porque ela foi escrita 400 e poucos anos depois. Amém? Mas Abraão creu em Deus, ele escutou a voz de Deus, que disse a Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio deste povo que se corrompeu em atos errados, em coisas erradas, sai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele pela fé ele saiu. Hoje Deus nos pede, saiam do meio de situações erradas, saiam do meio deste povo que se corrompeu e faz coisa errada, saiam do meio desse ambiente impuro, não frequentem mais. Deus está pedindo para você essa noite, amém? Aleluia! Vejam, então, que pelas obras que nós somos justificados. O próximo versículo 24 que eu li de Tiago, capítulo 2, diz assim,
Vejam então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. O 25. E de igual modo foi, eu falei antes meretriz, mas também a outra versão é prostituta, Raabe. Veja só, a mulher era uma prostituta que morava em Jericó. A casa dela ficava sobre a muralha. E ela viu os espias. E os espias, então, descobriram que havia espias na cidade. E ela disse, venham aqui, venham. Escondam-se na minha casa. Ela era de uma cidade ímpia. Mas ela reconheceu que aqueles homens eram homens enviados por Deus. Porque todos ouviam falar que aquele povo que tinha saído do Egito com mão poderosa ia entrar em Canaã. Ia entrar na terra prometida. E ela entendeu, esse povo é o povo de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Escondeu na casa dela. Isso foi uma tremenda obra que ela fez. Ela foi livre. A casa dela, a família dela não foi destruída. O resto daquele povo foi destruído, mas a família dela não. Por quê? Porque ela ajudou os espias. Na casa dela, por um momento, ela abrigou pessoas que estavam ali pelo reino de Deus. Tenha na sua casa também pessoas do reino de Deus. Tenha uma célula na sua casa. Abrigue pessoas que serão salvas. Amém? Tenha célula lá em Estância Velha. Tenha célula em Linha Nova, pastora Dani. Né? Não vou falar em Ivoti, em Lindolfo, porque já temos, né? Glória a Deus, está quase chegando às células, quase. Mas está lindo isso. Lá em Lindolfo Collor, a gente começou o culto numa casa, poucas pessoas. E daí pediram, não dá para ser na minha casa semana que vem? Não dá para ser na minha, na outra semana? E assim nós estamos indo de casa em casa. Estamos passando por lá e deixando aqueles lugares abençoados, amém? Mais à frente, isso vai se tornar células. Elas vão ter cultos semanalmente ali, durante a semana. E no fim da semana, virão para a igreja central. Isso vai ser lindo, é um projeto que Jesus me mostrou. Amém? Glória a Deus. E aí eu te pergunto, e já estou concluindo, qual é a maior obra de fé nos dias de hoje? Qual é a maior obra de fé? É sair do meio da parentela? É circular a cidade para que o muro caia? Qual é a maior obra de fé hoje? É a mais linda que poderia existir. A maior obra de fé, atualmente, é ganhar vidas para o reino de Deus. Porque você orar por alguém que não é convertido, alguém que está no pecado, que está no erro, que a sociedade diz, para esse não tem mais jeito. Até a sua mente natural às vezes pensa, não, esse aí nunca vai vir para a igreja. A maior obra de fé não é pela sua vida. Não é você orar a Deus e ser curado de um câncer. E Jesus tem feito muito isso. Não é você sair da miséria e Deus te colocar num lugar exaltado. E Deus tem feito isso também. Glória a Deus. Não é Deus fazer alguma coisa na sua vida. É fazer por alguém que até a sua mente natural não dava valor para aquela pessoa. Mas que pela fé, pela perseverança, pelo amor, pelo acompanhamento que você vai ter nessa vida, essa vida será salva também. Essa é a maior obra de fé nos dias de hoje. A Bíblia diz que quem ganha almas é sábio. Uau! Quer ser sábio? Ganhe almas para o reino de Deus. Ganhe vidas para o reino de Deus. Ajude. O que você já sabe do reino de Deus já é suficiente para a pessoa estar aqui nesta igreja ouvindo a palavra também. Amém? Porque você é uma bênção, você está aqui. Você está desenvolvendo a sua salvação hoje. Hoje a sua vida nunca mais será a mesma, porque a sua fé foi acrescentada. O Espírito Santo me falava no início da semana, eu vou trabalhar com a igreja para que a fé da igreja seja acrescentada, para o sobrenatural, para o impossível. Eu tinha me esquecido disso durante a semana, eu me esqueci. Hoje, agora que eu lembrei isto. Isso é tremendo. Glória a Deus. Concluindo o quinto e penúltimo ponto. A fé não é um sentimento. Não é sentimento. Ah, pastor, eu sinto que eu não tenho fé. A fé é uma decisão. A fé é o quê? E depois seguida de um comportamento. Quando eu cheguei à igreja, vocês sabem,
Eu e a Dani estávamos longe um do outro. E eu tomei uma decisão. Eu vou orar a Deus. E eu vou clamar por ela. Tomei essa decisão. Não perdi um culto. Todo culto estava lá pedindo para minha necessidade. Mais importante, já tínhamos o Gabriel. Eu não queria que o Gabriel crescesse num lar dos pais separados. Isso não é de Deus. Clamei. E o Senhor derrubou as muralhas. Ele me disse isso. Todas as muralhas que Satanás ao redor de vocês levantou ao redor, para que vocês não se... não se unissem de novo, já caíram. Mas falta o meu tempo. Amém? Então existe uma coisa chamada tempo de Deus. Mas não pensa que o tempo de Deus vai chegar se você não orar. Se você não fizer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Amém? Glória a Deus. O último texto, eu quero agradecer ao futuro pastor Gabriel. Porque foi ele que me deu esse argumento sem ele saber que eu ia usar na pregação. Deus seja louvado. Amém? Conversar com ele durante a semana sobre fé. E ele disse, mas pai, a salvação, ela vem pela fé? Porque a fé, ela conduz à salvação? Ele disse, como assim, filho? Então ele começou a pregar para mim dizendo, não pai, aquele caso dos 10 leprosos, que um voltou, e daí Jesus voltou para agradecer Jesus, se prostrou, adorou, veio para o culto. Jesus disse assim para ele, a tua fé te salvou. Então ele teve fé, mas ele teve um comportamento. Todos os 10 tiveram fé, mas os outros 9 tiveram fé para a cura, e não para a salvação. Eles tiveram um comportamento de fé. Jesus disse, querem ser curados? Vão e se apresentem ao sacerdote. E quando eles iam, a lepra sumiu. Eles obedeceram uma orientação, tiveram um comportamento. E foram curados. Mas um teve uma fé maior, teve uma decisão maior, ele de vir voltar para Jesus. E é claro que ele ficou junto com aquele grupo de pessoas. Possivelmente ele deve ter se tornado um discípulo depois de Jesus. Porque Jesus não tinha só os 12. 500 pessoas, aproximadamente 500 viram ele subir. Quem viram? Os discípulos de Jesus. Amém? Então a fé, ela pode nos conduzir à salvação. Nós seremos salvos pela fé que existe um Salvador. Por isso que eu perguntei para vocês antes. Quem já viu a Jesus? Ninguém? Como você acredita que Jesus existe? Há livros. A Bíblia. Há outros livros. Há evidências. Que Jesus resistiu. Mas um homem existiu uma coisa. E acreditar que ele é o Filho de Deus enviado para salvar o mundo é outra muito diferente. Você acredita pela fé? Então a tua fé vai te conduzir à salvação. Pela fé você acredita. E pela mesma fé você obedece os mandamentos. Puxa, eu gostei desse amém. Quem ama Jesus? Ele diz a sua palavra. Se você me ama, obedeça meus mandamentos. Não é lindo isto? Não é lindo? Um dia nós vamos nos encontrar com Ele. Na realidade, todos. Todos. Quantos? Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Todo mundo quer morar no céu. Todo mundo quer entrar na cidade celestial. Mas nem todos se esforçam. Nem todos desenvolvem a sua fé. Desenvolvem a sua fé no Senhor. Amém? Busca o Senhor. Busca em intensidade ao Senhor. Tempos atrás, eu li uma carta, Efésios, se não me engano, carta aos Efésios, Apocalipse capítulo 2, e dizia, que diz lá no meio da carta, volte ao primeiro amor.
E eu comecei a me lembrar de como era o meu primeiro amor pelo Senhor. E já contei para vocês isso, para alguns. Eu comecei a me lembrar de quão bom era a intimidade que eu tinha com Jesus, mas as aflições, as preocupações do pastoreio, as preocupações da administração eclesiástica, da igreja, foram me afastando desse primeiro amor. E eu fui me tornando um pastor, de certa forma, um pastor razoável, porque bom pastor é ele. Eu tenho que dar essa glória para ele. É ele que pastoreia vocês através da minha vida. Mas fui deixando de ser filho. Você não pode deixar de ser filho. Filho de Deus. Amém? Filha de Deus. Você não pode deixar de ser... A sua preocupação em tocar, em cantar, em fazer evangelismo, em levar o alimento aos famintos, visitar hospitais, não pode lhe afastar do filho, do ser filho, ou de ser filha de Deus. Amém? E ser adorador também. Começou o culto, se entrega para Jesus, te entrega de coração a Ele. Para que você possa, no término do louvor, estar preparado para ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu quero orar por vocês.